Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo. Nesta terça-feira o Botafogo já está na Argentina, onde nós iremos enfrentar a equipe do Estudiantes de La Plata, que não vive um bom momento, passa por um ponto de instabilidade, e o Botafogo também passa por um ponto de instabilidade. Agora é a nossa hora, né, de não deixar que o time cresça em cima da gente, que o Botafogo deixe o Estudiantes morto, porque é importante que a gente consiga vencer esse jogo para ter uma paz em relação à Libertadores América. É uma semana importante. Se o Botafogo vence o Estudiantes amanhã, vence o Fluminense, vence Capital pela Copa do Brasil, dá uma paz bem tranquila para que o Botafogo siga rumo a seus objetivos nesta temporada de 2025. Precisamos de paz e vamos torcer que amanhã, contra a equipe do Estudiantes, o Botafogo tenha essa paz. Daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre uma provável escalação do nosso time para enfrentar a equipe argentina. Tudo isso nesse nosso Noite Alvinegra de hoje, que está em nome de VBet. Se você quer fazer o palpite responsável, entre agora na VBet, que é parceira do canal do TF, é parceira do Botafogo. Cada cadastro, vocês ajudam demais o nosso clube. Se você ainda não fez o cadastro, faça. Lembrando que aqui não é renda extra. Você não vai ficar rico na VBet. Você apenas vai fazer aquele palpite responsável com 2, 5, 10 reais. Nada que vai te fazer falta. Algo com responsabilidade. Se você tem alguma propensão para vícios, não entre na VBet e também em nenhuma outra casa. Aqui é palpite responsável, você tem que ter mais de 18 anos, não vai usar nada que vai te fazer falta, sempre com muita responsabilidade. Entre agora na VBet, link no primeiro comentário, QR Code aqui na tela. Queridos e queridas amigas aqui do nosso canal, o Botafogo já está na Argentina e nós não contaremos com o Jair, porém, Barbosa viajou e será novamente o zagueiro pela esquerda. A dúvida para a escalação de amanhã é quem vai jogar ao lado dele. Se teremos uma improvisação de David Ricardo jogando torto, né, porque um zagueiro canhoto jogando pela direita não é algo muito comum, mas já vimos isso acontecer. Se nós teremos atuando ali pelo lado direito o Danilo Barbosa, também uma outra improvisação, ou o Newton. Na minha cabeça, eu acredito que jogue o Danilo Barbosa pelo lado direito com o Alexander Barbosa. Eles já atuaram juntos. Talvez o técnico Renato Paiva faça essa escolha ali para não ter nenhum jogador com perna invertida, né? No caso, David Ricardo jogando pela direita, sendo canhoto. Não é muito comum da gente ver isso. O Botafogo deve ir a campo amanhã com John, Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano. Eu acredito que o Alex Telles talvez possa até jogar amanhã, por ser um jogo em que o Botafogo tem que ter uma calma e o Alex Telles é um jogador mais experiente. Talvez ele jogue pelo lado esquerdo e você guarda o Cuiabano, que fez 2 partidas começando no banco de reservas. Não me surpreenderia se acontecesse isso. Meio campo com Gregory e Marlon Freitas. Ali você mantém os 2 jogadores que estão acostumados a jogarem. E uma beirada, Arthur, Savarino por dentro, e pela esquerda, Matheus Martins, já que Santi Rodrigues segue fora devido a uma lesão que aconteceu no jogo contra o Bragantino, e no comando de ataque, Igor Jesus. Jogo difícil, jogo na Argentina, jogo em La Plata, pressão vai acontecer, mas o Botafogo tem que ter maturidade. E essa escalação é uma escalação de um time experiente. Taticamente, estamos sofrendo. Mas eu espero que amanhã, dentro de campo, o Botafogo mostre porque é o campeão da América. A gente tem que jogar como campeão da América. Nesse ano, não jogamos ainda muitas partidas como os atuais campeões do Brasil e também do continente. Talvez amanhã possa ser aquela mudança, né? O Botafogo entre finalmente na temporada de 2025. É assim que eu espero e é assim que a gente precisa para não perdermos tudo aquilo que nós conquistamos o ano passado. Então esse é o provável Botafogo. Falem aqui o que vocês acham dessa escalação. Também deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Fiz um videozinho aquele mais curto, a gente está tendo sempre 4 conteúdos aqui no canal, 3 vídeos longos e um vídeo curto. Quando não temos jogos, hein, também aos finais de semana, a gente tem feito esses conteúdos para vocês. Botafogo, segundo a coluna do Lauro Jardim, ano passado arrecadou mais de 700 milhões de reais, exatamente 719 milhões de reais. E a expectativa neste ano, com todas as arrecadações, TV, premiações, vendas, estádio Newton Santos sendo alugado, é de você passar de 1 bilhão de reais em relação às arrecadações. No Brasil, apenas Flamengo, Palmeiras e Corinthians já passaram deste montante. E o Botafogo espera entrar no grupo do bilhão. Claro,
A gente trabalha com caixa único, o caixa da Eagle Football, mas é importante o Botafogo também ter as suas receitas. É importante a gente saber o que o Botafogo é capaz. Vamos colocar um exemplo. Se entra o tal do fair play financeiro, o Botafogo vai comprovar aqui, ó. Apesar da gente ter o caixa único, a gente arrecada isso aqui. Então a gente pode contratar jogadores, porque a gente tem essa arrecadação. O que era falado, né, até mesmo pelos rivais, o ano passado, o Landim, ex-presidente do Flamengo, falava demais sobre isso. O Botafogo arrecadou 300 milhões e gastou 500 em reforços. Esse ano, vão falar o quê? O Botafogo gastou 500 de maneira parcelada com diversos atletas, mas vai arrecadar 1 bi. Isso pagando as dívidas também que o Botafogo paga do Botafogo Associativo, né? Como a gente até mesmo trouxe as falas do atual presidente, o JP Magalhães, lá no Resenha com o TF. Então, meus amigos, é um Botafogo em fase de crescimento. Os problemas no campo nesta temporada não podem apagar o crescimento que o Botafogo vem tendo nos últimos anos. A gente tem hoje uma estrutura física muito melhor do que nós tínhamos em 2022 e o Botafogo está crescendo gradativamente. Erros acontecem, eles continuarão acontecendo como acontece em qualquer empresa, mas você tem que aprender com os erros. Os erros que aconteceram nesse ano não poderão acontecer no ano que vem e assim vai. É algo que eu falo aqui no canal direto, a gente não repetir os mesmos erros. Uma empresa que repete os mesmos erros está fadada ao fracasso. Uma empresa que aprende com os erros está fadada ao sucesso. E assim que a gente espera que o Botafogo possa vir a ser cada dia que passa mais forte e um time dominante no futebol brasileiro. Financeiramente, estruturalmente, ainda falta a base, algo que eu cobro muito aqui. Espero que em breve o Botafogo dê notícias em relação a um CT para a base, a um trabalho mais forte para a base, para que a gente comece a revelar jogadores. Além de contratarmos, o Botafogo também consiga revelar. Dê para você fazer ali, ó, o meio termo, algo que infelizmente a gente não consegue ainda, já que a nossa base não revela em grande quantidade e também, aliás, revela em quantidade, mas não revela em qualidade. Para a gente encerrar, o John Textor, né, falou hoje que o Botafogo pretende contratar jogadores para a janela de meio do ano. E claro, você já tem uma contratação certa, que é o Wendel, que está no Zenit, jogador que, na minha opinião, vai fazer diferença tecnicamente. Eu espero muito do Wendel nesse ano para o nosso clube já, visando o Super Mundial. E você tem outras negociações que o Botafogo pretende fazer. Mas para esta janela de meio do ano, você tem que contratar titulares. Talvez um reserva para a zaga, se o Bastos estiver à disposição, para a gente ter ali 5 zagueiros, que é o ideal que um clube que você tem jogadores de qualidade precisa ter. 5 jogadores para a zaga. Ali sempre 3 ou 4 indo para as partidas, e se você tem uma eventualidade, o mais jovem, para ele ocupar um local no banco de reservas. É assim que acontece, é assim que se faz a montagem de um elenco. Infelizmente, esse ano o Botafogo teve o Bastos, aí voltamos a falar o que eu falei agora há pouco em relação à base. Você não tem nenhum zagueiro neste momento na base que ocupe uma lacuna. Gosto sempre de lembrar o caso Dória, né, que com 17 anos ajudou o Botafogo em 2012, quando a gente precisou de um zagueiro, porque nós tínhamos um zagueiro pronto no banco de reservas e nesse ano não temos um zagueiro da base. Esse é o grande problema do Botafogo. E o que o Textor procure no mercado, e eu acredito que seja assim, até mesmo pelas suas falas, titulares. Ano passado, a janela de meio do ano, ela colocou titulares no nosso time. Se você parar para pensar, Vitinho, Alex Telles, Almada e Igor Jesus. Você acrescentou 4 titulares no nosso time principal. Nesse ano, a gente precisa, na minha opinião, de pelo menos 2 pontas, que sejam jogadores prontos para eles chegarem e jogarem. Porque o Wendel pode fazer tanto o papel de camisa 8 como o papel de um camisa 10. Não tem esse problema. E você tem o Arthur que está oscilando muito. De repente o Arthur, passando a não ter tanto peso de decidir, como parece que ele está sentindo, possa ser uma opção muito boa para o Botafogo. Então, no meu ponto de vista, a gente tem que procurar 2 pontas de altíssima qualidade, 2 jogadores que decidam jogos. Jogadores caros. Então, se o Textor pensa em contratar jogadores visando a segunda janela, vai ter que gastar. Contratar baratinho não adianta. Apesar que nessa primeira janela, não teve economia. Você talvez possa ter dado tiros errados, a gente pode colocar assim. E jogadores que ainda não estão prontos, né? Como o Santi Rodrigues, que eu ainda não acredito que seja uma bola fora. Um jogador que eu acredito que ainda vai brilhar com a nossa camisa. Talvez sem pressão, entrando aos poucos, pode dar certo. O Facundo Torres, no Palmeiras, demorou um campeonato paulista para fazer ali boas partidas. De repente, o Santi está nessa linha também. O Facundo veio da MLS, foi crescendo aos poucos e a gente de repente possa ter um Santi Rodrigues daqui para frente. E eu torço muito que a gente tenha
um time pronto e com reforços pesados, reforços para eles serem titulares. Se a gente contratar 3 peças, 2 peças, que sejam jogadores para eles serem titulares, visando principalmente Campeonato Brasileiro, tomara Deus que Libertadores e Copa do Brasil. Temos que fazer a nossa parte, ficarmos vivos no Campeonato Brasileiro, ficarmos vivos na Libertadores, para que o segundo semestre seja muito importante para o nosso clube. Entre na Mais Ágil, se você quiser antecipar seu fundo de garantia, link na nossa descrição, façam lá as perguntas para você antecipar ou não o seu fundo de garantia. Valeu, gente! Volto às 6 da manhã com o nosso pré-jogo aqui no canal do TF. Assistam aos outros 2 vídeos, além dos shorts, do vídeo mais curtinho, dê moral para o canal desse careca que vos fala, trabalhando sério em prol do Botafogo de Futebol Regatas. Valeu! Fui, tamo junto, fogo neles!